Aprendemos na segunda parte dessa aula a determinar graficamente características de imagens conjugadas a objetos por espelhos esféricos. Veremos agora uma maneira algébrica, ou seja, analítica, de desempenhar essa mesma tarefa. Comecemos com a representação, a nomenclatura que será utilizada. Ela serve para qualquer tipo de espelho esférico dentro das condições de estigmatismo. Vimos na segunda parte da aula que se o ponto objeto está localizado além do centro, sua imagem se localiza entre o centro e o foco. Vamos representar a distância entre o objeto e o espelho por P, a distância entre a imagem e o espelho por P' e a distância focal por F. O tamanho do objeto será representado por Y e o tamanho da imagem será representado por Y'. Utilizando argumentos geométricos, é possível mostrar que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa equação relaciona a distância focal com as posições do objeto e da imagem. Também é possível mostrar que Y' sobre Y é igual a menos P' sobre P. Essa equação relaciona os tamanhos da imagem e do objeto com as suas posições. Costuma ser representada pela letra A, indicando a ideia de aumento linear transversal. A sua preocupação agora, estudante, é saber utilizar essas expressões. Para quem tiver interesse, existe a possibilidade de um vídeo extra deduzindo essas equações. Deixe a sua opinião aí nos comentários. É importantíssimo nesse momento adotar o nosso referencial para essas grandezas. Em alguns livros e materiais didáticos, você vai encontrar isso como convenção de sinais. A explicação se baseia em eixos coordenados. Nas nossas representações, a luz se propaga da esquerda para a direita. Assim, o eixo das abscissas, o eixo X, será positivo para a esquerda e negativo para a direita. Vamos adotar o eixo Y das ordenadas como positivo para cima e negativo para baixo. Repare que nessa representação, o vértice é o encontro dos eixos coordenados, ou seja, a origem. Desse modo, os sinais em X indicarão a natureza de algo, se é real ou virtual. Já em Y, os sinais vão indicar a orientação, direita ou invertida. E você também pode associar da seguinte maneira: os sinais de F, P e P', valores medidos nas abscissas, indicam se algo é real ou virtual, enquanto que os valores de Y, Y' e A, medidos nas ordenadas, indicam se algo é direito ou invertido. E eu acho mais fácil explicar isso com alguns exemplos. Vamos lá? Comecemos com uma representação de um ponto objeto na frente de um espelho côncavo. Os raios já estão traçados, então nós poderemos comparar os resultados, ok? Nessa malha quadriculada, cada espaçamento representa 1 centímetro, só para efeito de entendimento. Você pode observar que nesse exemplo, a distância focal é de 10 centímetros, a posição do objeto é de 30 centímetros e o seu tamanho é de 6 centímetros. E eu preferi deixar explícitos os sinais para poder te mostrar que o foco do espelho côncavo é real, está do mesmo lado que os raios de luz. O objeto também é real, pelos mesmos motivos, e o sinal de positivo de Y indica que o objeto é direito, ou seja, aponta para cima. É muito comum o estudante confundir esses sinais. Positivo e negativo nem sempre significam a mesma coisa, como a gente vai ver nesse vídeo. Muito bem, vamos então calcular P' e Y'? Através da primeira equação, substituindo os valores de F e de P, nós podemos determinar a P'. Isolando o terceiro termo e subtraindo as frações, nós temos que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 15, ou seja, P' é igual a 15 centímetros. Você pode conferir no desenho e verificar que isso é verdadeiro. O sinal de positivo não é necessário, mas eu deixei aqui bem claro para te mostrar que essa imagem é real, ou seja, se localiza no sentido positivo do eixo das abscissas. O desenho está aí para que você possa comparar. Da segunda equação, poderemos calcular o tamanho da imagem. Substituindo com os valores dados e encontrados, nós temos que Y' é igual a menos 3 centímetros. E o que esse sinal de negativo significa? Que a imagem é virtual? Não tem como, certo? Como nós mostramos anteriormente, o sinal das ordenadas do eixo vertical indica a orientação. Neste caso, uma imagem invertida em relação ao objeto. Novamente, compare com o desenho.
Eu quero te mostrar agora para que serve essa ideia do aumento linear transversal. Ela é bem mais poderosa do que parece. Nós podemos calcular A dividindo y' por y. Neste caso, obteremos menos meio. E aqui existem duas informações importantes, um número e um sinal. O sinal de negativo indica a orientação, ou seja, a imagem é invertida em relação ao objeto. E o número indica o aumento em si. Em outras palavras, a imagem tem metade do tamanho do objeto. Isto já tinha sido calculado, mas é só para te mostrar uma outra maneira de concluir a mesma coisa. Segundo exemplo, ainda num espelho côncavo de mesma distância focal. Dessa vez, nós aproximamos o objeto para 5 cm do espelho e diminuímos um pouco seu tamanho para 4 cm. Você pode observar que os raios de luz já foram traçados, de modo que nós já sabemos onde a imagem se localiza e qual o seu tamanho. Mas será que você é capaz de provar isso algebricamente? Faça o teste. Pause o vídeo, faça as contas e dê o play para conferir. É sério, eu te espero. Prometo. Juro. De pé juntinho, olhando nos olhos, sem piscar. Ok, então. Vamos começar calculando P', substituindo F e P na primeira equação. Isolando o terceiro termo e subtraindo as equações, chegamos em 1 sobre P' igual a menos 1 sobre 10. Ou seja, P' é igual a menos 10 centímetros. Eu não coloquei nenhum sinal, ele é consequente das operações que nós fizemos. E qual o seu significado? Você acertou se respondeu que a imagem é virtual. Compare com o desenho e repare que ela se localiza atrás do espelho. Não é formada por convergência de pontos, é cruzamento de raios prolongados, está no sentido negativo, etc. Existem muitos argumentos que significam a mesma coisa. O tamanho da imagem pode ser obtido pela segunda equação, uma vez que já temos um valor para P'. Como esse valor é negativo e já existe um sinal de menos na fração, nós temos que y' é igual a 8 centímetros positivo. E você já sabe, isso significa que a imagem é direita em relação ao objeto. Mais uma vez, vamos calcular o aumento linear transversal. Obtemos mais 2, indicando não só uma imagem direita em relação ao objeto, mas 2 vezes maior do que ele. Para encerrar essa aula, um último exemplo, dessa vez com um espelho convexo. Aqui, estudante, você precisa tomar um cuidado antes de sequer começar suas continhas. Olhe para o desenho. O objeto está a 10 centímetros do espelho. O foco está a 10 centímetros do espelho. Contudo, existe uma diferença crucial aí. O objeto está à esquerda do vértice, de modo que P é igual a mais 10 centímetros, objeto real. Já o foco está à direita de V, ou seja, a distância focal é negativa. Temos um foco virtual, isto é, que não tem realidade física, está atrás do espelho. O objeto, de 6 cm de altura, continua sendo direito. Mais uma vez, vamos calcular P' e Y' e você pode pausar o vídeo para tentar se quiser. Eu recomendo. Substituindo aquilo que é necessário e fazendo algumas operações entre frações, observamos que 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 5. Isto é, P' é igual a menos 5 centímetros, indicando uma imagem virtual localizada a 5 centímetros do vértice. O tamanho da imagem é determinado novamente pela segunda expressão, nos levando a y' igual a mais 3 centímetros. A imagem tem 3 centímetros de altura e é direita em relação ao objeto. Conclusão parecida poderia ter sido obtida através do aumento linear transversal, uma imagem direita e com metade do tamanho do objeto. E é isso, jovem! Na descrição desse vídeo você encontra links para baixar o material utilizado nesta aula no formato de PDF, auxiliando os seus estudos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para o seu aprendizado, entendimento, revisão. Como de costume, obrigado por assistir, bom divertimento e até a próxima!